Então, quando compreendemos que aquilo que há de mais necessário, de mais meritoso, de mais elevado no ser humano é o amor, nós compreendemos que nada pode tomar esse lugar por si só. Tudo que tentar tomar esse lugar será vazio e será sem sentido e será sem justiça. Nós vemos que quando nós tentamos impor a nossa razão ou trazer o nosso conhecimento puramente mental e intelectual, quando nós tentamos corrigir alguém e o fazemos sem amor, e seja o que for que nós façamos, seja o que for que nós conheçamos, seja qual for a nossa competência, se não trouxermos a experiência do Reino dos Céus, se não trouxermos aquilo que edifica o paraíso e que Deus trouxe ao nosso coração, porque é chegado a nós o seu reino, isso é o paraíso, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão de caminhar com Deus como Adão caminhava, a esperança ou longanimidade, a capacidade de confiar em Deus. Isso é o paraíso. Tudo isso traz beleza, tudo isso traz uma riqueza imensa, tudo isso enche a nossa alma, é tudo isso que dá substância. E por isso é isso que é verdadeiramente importante e necessário. Isto no sentido de dizer que nós vemos em Cristo, naquilo que está expresso na palavra de Deus, vemos o exemplo maior de santidade. A nossa experiência com o Espírito Santo não é uma experiência nova, independente daquilo que está na palavra de Deus. É uma experiência pessoal, mas ela está na continuidade daquilo que vemos em Jesus, que vemos nas suas palavras, das advertências que vemos em relação ao que não devemos fazer, não devemos ser, não devemos viver, não devemos ter. E também buscando viver segundo a sua palavra, segundo o seu exemplo, segundo aquilo que outros disseram que Ele é, que Ele revelou, que Ele trouxe, que Ele fez. Vivendo nesse poder de Deus, vivendo nesse discipulado, querendo ser semelhante ao nosso Mestre em tudo. Isso envolve esforço também. Não é só deixar o Espírito Santo de Deus falar a nossa vida. Tudo isso tem que estar baseado na palavra de Deus, isso tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não está a trazer nada de diferente. É novo, mas não é diferente. Porque a beleza todos os dias é nova, todos os dias se renova, a misericórdia todos os dias se renova, mas é sempre misericórdia, é sempre beleza, é sempre o paraíso de Deus. É sempre algo novo, mas nunca é diferente de tal maneira que não possamos reconhecer Deus nisso, naquilo que Ele já revelou, naquilo que Ele já trouxe. Então, nós aprendemos da palavra de Deus, do exemplo de Jesus, a santidade que nós precisamos. E nós precisamos de a tornar uma experiência pessoal. E precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida para nos deixarmos dirigir por Ele. Isso, por um lado, traz um louvor perfeito diante de Deus. Traz um sacrifício que sobe às narinas de Deus e que é inteiramente agradável. É esta oferta da excelência que é semelhante à oferta de Abel. E por outro lado, não apenas traz, mas revela, é o amor, é o louvor perfeito. É o louvor perfeito. E é isso que nós temos que buscar. Porque na ausência disso nada nos satisfaz. E como levitas, como adoradores que subimos ao palco, nós temos que ter essa consciência diante de Deus do chamado que nós temos. Do chamado que nós temos para ser e do sentido que as coisas fazem ou então não fazem. E se não fazem sentido, nós jamais ficaremos satisfeitos. Então é para o nosso próprio bem que algum sacrifício seja envolvido e estejamos disponíveis para Ele. Disponíveis para jejuar, disponíveis para nos dedicar, para nos consagrar, para nos comprometer. Para nos entregar a Deus, para lhe pertencer, para nos lançarmos sem reservas, sem hesitações, para esse abraço com Deus, para essa intimidade.
para essa dependência de Deus. Nós não apenas precisamos de Deus, eventualmente poderemos vir a precisar de Deus. Não, nós dependemos de Deus de facto. Nós dependemos de Deus. Sem Ele, nada somos, nada temos, nada sabemos e com nada nos satisfazemos. Porque as necessidades profundas da alma de maneira nenhuma serão satisfeitas por relacionamentos superficiais. E nós vemos isso na juventude, nós vemos isso hoje em dia, nós vemos essa mensagem ser veiculada, sexo descomprometido, amor sem compromisso, não te envolvas demasiado, e as pessoas portam-se como insaciáveis, porque de facto não são saciadas as necessidades profundas da alma, nem a pessoa se satisfaz com nada, nem as coisas têm sentido. Nada tem sentido, tudo perde sentido. Nós não somos existencialmente completos. Nós sofremos o vazio que toma posse da nossa vida e o levita pode correr esse risco. O vazio que pode tomar conta da sua vida quando ele busca, como Lúcifer buscou, vestir-se da glória de Deus e usar a glória para si mesmo e não refletir a glória para Deus e não estar num relacionamento autêntico com Deus, íntimo, verdadeiro, em espírito e em verdade. Esse vazio é profundamente escravizador. Ele não concede liberdade, como eu já referi. Ele não concede liberdade, nada faz sentido e chega um momento em que a pessoa é colocada tão em baixo que tem de escolher ou abandona tudo ou tem que mudar a vida toda. Tem que mudar a vida toda. E essa escolha para mim aconteceu muito cedo, quando eu me dei conta que eu não era revelação de Deus para a vida dos meus amigos. E precisava de ser, eu sabia muito sobre a palavra de Deus, mas precisava de manifestar Deus e eu não manifestava Deus. O meu testemunho era péssimo, não tinha nada a ver com aquilo que eu sabia, não tinha descido ao coração, não me tinha alimentado disso, não se tinha tornado parte de mim. Então esse desfazamento deu-me essa noção clara do quão vazio eu estava, sem sentido nenhum, dividido contra mim mesmo, contra o meu próprio conhecimento e a minha ação. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu não era autêntico. E se o descrente não me levava a sério, é porque eu não estava a viver a sério, não estava a ser a sério. Josué, queria te fazer uma pergunta. A Bíblia fala que quando Jesus ia para a cruz, mas antes de ir para a cruz ele teve a última ceia, chamada a última ceia com os discípulos, e diz a palavra de Deus que a última ceia antecipou a ida para a cruz, depois ele passou pelo Getsemane, então foi preso, por ser preso foi para a cruz. Mas diz a palavra de Deus que, sabendo Jesus que já tinha sido traído por Judas nessa última ceia, diz a palavra que ele tomou a ceia com os discípulos e canta um hino. E eu pergunto, Jesus sabia que ia passar um momento difícil, de experimentar uma cruz, não é? E mesmo assim ainda teve energia para adorar a Deus. Eu pergunto, Josué, como é que é o louvor para nós, filhos de Deus, em momentos difíceis? Em momentos difíceis, o louvor traz aquilo que nos é mais necessário. O louvor envolve-nos da presença de Deus, porque sem isso nós não temos nada, nós não somos nada. Jesus despiu-se de tudo e eu creio que Jesus aproveitou um dos últimos momentos antes de deixar por um breve momento de sentir a presença do Pai. Um momento de separação.
No momento em que o pai virou dele o rosto, no momento em que ele sabia que todo o mal ia ser lançado sobre ele, a começar pelo medo, e toda a violência, toda a humilhação, a nudez, a vergonha, toda a doença, toda a maldição, toda a opressão mental, física, todo o pecado ia ser lançado sobre ele. E ele aproveitou para trazer esse cântico como uma das últimas expressões de se querer abraçar ao Pai profundamente, extravagantemente, intensamente. Eu acho que foi intenso. Eu acho que o levou às lágrimas, eu acho que foi intenso mesmo. Eu acho que foi maravilhoso. E eu acho que foi cheio da presença de Deus, cheio da presença do Pai. E nós também sabemos que uma das últimas expressões do louvor de Jesus, isto pode parecer paradoxal, o que eu vou dizer, mas eu creio que uma das últimas expressões de louvor de Jesus, antes de dizer que está consumado, não é? Foi dizer, se possível, passa de mim este cálice. Por causa daquilo que isso significa. Não aceito que Jesus, nesse momento, estivesse a ser covarde diante do sofrimento, porque nós sabemos que os mártires cantavam quando eram amarrados aos postes e incendiados em Roma. Os mártires cantavam diante das feras no Coliseu de Roma, cantavam diante da morte. E eu creio que o mesmo Espírito também é o Espírito de Cristo. E Jesus não estava a ser de maneira nenhuma covarde, nem de maneira nenhuma querer fugir àquilo que vinha. Eu creio que aquilo que ele estava a expressar diante do Pai era nada em mim consegue tolerar esse momento de separação contigo. Que eu sei que vem aí, não é algo que eu desejo, eu não desejo essa separação, mas faça-se em mim a tua vontade. Eu sei que isso vai acontecer, mas ele estava como que a adorar Deus com essa palavra. Eu sei que isso vai ser necessário, mas eu também quero que saibas que essa separação não é algo que algo em mim consiga desejar ou sequer suportar. Mas eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir isso. E ele diz isso: se for possível, passa de mim este cálice, mas faça-se em mim a tua vontade. E parecem duas afirmações contraditórias, mas que são a expressão da mesma coisa, do mesmo amor, da mesma e que portanto se manifesta no quão revoltante é apenas a ideia de separação. O amor não consegue desejar separação, no entanto concede-a. E assim Deus é connosco. Esta é a liberdade que Deus nos concede, que nós possamos conhecer o mal, que nós, se quisermos, possamos buscar, escolher, ter prazer, desejar, amar e até adorar o mal. Há pessoas que jamais vão abdicar desse direito. Deus não deseja isso. Nada nele consegue suportar isso, no entanto, concede-o. Concede-nos liberdade, pelo quanto nos considera, pelo quanto nos ama, pelo quanto nos respeita. Concede-nos que conheçamos o mal por aquilo que o mal é.
E há pessoas que vão escolher o sofrimento, que vão amar o sofrimento, que vão trazer o sofrimento para a sua casa todos os dias. Há pessoas que vão desejar aquilo que Deus detesta, vão querer continuar nisso. E a expressão de Jesus é o contrário disso. É dizer, eu não quero a separação. Eu não quero a separação. E nós também devemos dizer isso. Nós não queremos a separação, nós aceitamos a nossa cruz. Aleluia.